Oi, amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Graças a Deus. Meus amados, eu quero trazer aqui um pense nisso, através desse vídeo, uma reflexão em algo que tem sido atual, tem sido constante em todas as esferas daqui na Terra, com todas as raças humanas, que tem sido constante em todos os meios, em todas as classes, em toda a sociedade, no meio da comunidade, em meio a tudo. Deixa eu ler um texto aqui, para a base daquilo que nós estamos no Pense Nisso. Na carta do apóstolo São Paulo, a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz da seguinte maneira: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bom, você já deve imaginar, entender o que nós queremos nesta tarde, através dessa reflexão, trazer a você. Quem sabe você tenha ouvido esse texto sendo pregado de diversas maneiras, em diversas situações, né, e ocasiões, e de um pensamento tremendo e vasto. E você já deve ter a sua conclusão, você já tem seu pensamento, né? Quando o apóstolo Paulo, ele menciona esse texto aos Coríntios, né? Ele está falando sobre liberdade. E hoje liberdade tem sido usada de uma forma avassaladora, desenfreada. Hoje as pessoas não estão sabendo conciliar as coisas, ter o domínio próprio, estão esquecendo que de fato o que é a definição e o conceito de liberdade, estão transformando ela em outras coisas, em outra palavra que eu não vou poder mencionar aqui, né? A liberdade tornou-se o alvo principal nas vidas de muitas pessoas. Muitas pessoas desejam ser e fazer o que querem, sem nenhuma limitação imposta por outros. Não querem. As perspectivas de Deus e da sua palavra são bem divergentes por alguns. Alguns enxergam Deus como um grande estrega-prazer. Outros levam a questão ao outro extremo e procuram usar a própria Bíblia para provar que Deus não impõe quase que nenhuma restrição na vida das suas criaturas. Estas pessoas encontram um prato cheio na carta de Paulo aos Coríntios, o texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, e também está escrito lá no capítulo 20, versículo 23, 4 vezes em 2 versículos diferentes. O apóstolo Paulo, ele disse: todas as coisas me são lícitas. Quando alguém reprova qualquer conduta, dizendo que Deus não aprova, estas pessoas libertinas já têm a resposta na ponta da língua. Todas as coisas me são lícitas, dizem elas. E pronto, acabou. Não preciso provar nada a ninguém. Aos meus pastores, aos meus pais, às minhas autoridades. Pronto. Eles acham que esta é a resposta. O problema com essas abordagens é que o contratexto de 1 Coríntios 6, 12 e o de 10, 23 dá outro sentido às palavras do apóstolo Paulo.
ele respondeu às perguntas dos coríntios, usando a ironia para destacar as absurdas ideias e pensamento deles, dos coríntios. Paulo usa a mesma ironia no capítulo 6, versículo 12, quando lhe diz: todas as coisas me são lícitas. Será que não há limite na vida do cristão? Devemos isolar esta frase e interpretá-la ao pé da letra para dizer que o cristão fica livre para fazer o que quiser? Tais conclusões deste versículo ilustram o problema de uma maneira desonesta. Essas conclusões, amados, deste versículo ilustra bem o problema de pessoas que interpretarem as escrituras de uma maneira desonesta para tentar justificar o seu desrespeito para com Deus. É claro que há limites na nossa vida, na vida do crente salvo em Cristo Jesus, há limites imposta pelo próprio Deus a nós. Nesse mesmo capítulo, Paulo, ele acaba de dizer que as pessoas que praticam o pecado não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aqui tira qualquer dúvida e acrescenta mais que devemos fugir da imoralidade, pois é pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Todas as coisas são lícitas? Absolutamente não. Paulo lhe diz: não sabeis que o vosso corpo são membro de Cristo? E eu porventura tomaria o membro de Cristo e os faria membro da meretriz? Absolutamente não. Outros autores defendem o mesmo, defendem os mesmos princípios de obediências às limitações impostas por Deus. Pedro nos chama à santidade e ao temor a Deus, quando ele diz: antes santificai a Cristo como no Senhor, como mansidão e temor. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. João reconhece o problema da desobediência e exorta os leitores a não viver no pecado. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado na verdade nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 6 e 8. O servo de Deus vive debaixo das limitações impostas pelo Rei Jesus Cristo. E aos sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21. Se o crente não está sujeito a um código de restrições, a todas as coisas lhe são lícitas, porém, há de se observar se é conveniente. Quer dizer, que nem tudo é útil e aconselhável. Se é verdade que o cristão não é privado de fazer tais coisas, também é verdade que não pode estar desatento às questões que não podem questões morais, e não pode estar desatento às questões morais. Algo que não é expressamente proibido, mas deve ser rejeitado pelas consequências que devem se tal prática. Devemos ter autocontrole, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, disse o apóstolo Paulo.
Essa frase é do apóstolo Paulo, que nos enriquece o princípio e nos dá sentido prático. O crente é livre para fazer o que lhe agrada, porém é necessário não se deixar dominar por nada que seja inconveniente ao ponto de levar a pecar. É isso que o apóstolo São Paulo está dizendo. Portanto, meus amados e amigos, devemos atentar para esses dois textos, mas não esquecer de ler os textos, antitexto e contexto, para saber em que sentido o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas nos são lícitas. Que Deus em Cristo Jesus continue abrindo o nosso entendimento e nos colocando palavras de sabedoria no nosso coração. Nem tudo é útil, nem tudo é aconselhável a fazer. Pode ser permitido, mas não é conveniente. Pense nisso e vamos juntos para o céu. Amém?